Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento do estudo do Evangelho que Jesus nos trouxe. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho e que as minhas palavras possam estar levando a todos o conforto e o entendimento. E que a semente do Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações e dar bons frutos, não é verdade? Muito bem. Quando nós nos colocamos, minha gente, a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão assim na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, sereno e muito bem iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele diz, onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, gente. Podem ter certeza, Jesus está conosco nesse momento. Então quem quiser colocar um copo com água para ser fluidificada, ou até mesmo uma jarra para a família toda, fiquem à vontade, tá bom? Então nesse momento eu convido a todos a fecharem os olhos suavemente, pensamento ligado em Jesus, vamos sentindo a paz, a tranquilidade, vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco, vamos sentindo a presença dos médicos do espaço, que já se coloca ao lado de cada um de nós, derramando ali o remédio que cada um de nós necessitamos. Agradecer a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, serenidade,
e vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esse Evangelho bendito e maravilhoso que ele nos deixou. Jesus, então, nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Senhor, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Pai, de todo mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Jesus. Que assim seja. Muito bom. Mais tranquilos, mais harmonizados, né? Vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. Muito bem. No Evangelho dessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a doença e a cura. Nós vamos usar como base de nossos estudos de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é intitulado como Bem-aventurados os aflitos, e o capítulo 6, intitulado como O Cristo Consolador. No Novo Testamento, nós vamos encontrar essa passagem de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Tá bom? Muito bem. Nós vamos usar também o livro A Gênese, o capítulo 3, tá? Que nos vai trazer grande esclarecimento. Olha, vamos iniciar perguntando: o que é saúde? O que é doença? E o que é a cura? Muito bem. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não apenas a ausência de doença, certo? O que é doença? É o estado resultante do desequilíbrio do espírito, que vai refletir diretamente, tanto no corpo físico, como no corpo espiritual. E o que é a cura? A cura é o estado em que aparece quando o espírito se reequilibra, e que também esse reequilíbrio vai refletir nos dois corpos, no corpo físico e no corpo espiritual. Muito bem, na sua caminhada de evolução, o homem, ele é um ser eterno, sempre a caminho da felicidade plena. E ele vai, assim, procurando a cada encarnação buscar a sua maturação psíquica e biológica que o leve à perfeição, que é o nosso objetivo. Disse o Cristo, né? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, essa é a nossa busca. Vamos nos lembrar da lei da evolução. Tudo, gente, tudo, sem exceção, tem que evoluir. Caibar, no livro Gênese da Alma, ele fala que, por mais microscópico que seja, o ser tem que evoluir. Tá? Então, quando nós adoecemos, é preciso a gente levar em conta alguns fatores, né? E a primeira coisa a fazer é procurar um médico, fazer todos os exames e investigar se não há nada de errado com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida. Muito bem, nada é encontrado? Nós devemos nos perguntar a respeito das nossas emoções, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Nós sempre lembramos de tomar banho, não é verdade? Nos lembramos de escovar os dentes,
nos lembramos de toda a higiene do corpo físico, não é? Mas muitas vezes não nos lembramos de fazer assim uma higienização nas nossas emoções. Quantos de nós, gente, se lembra ao levantar, por exemplo, de agradecer a Deus pelo novo dia que está surgindo, pelo sol, pela chuva? Quantos de nós se lembra de agradecer pelo alimento que nós tivemos no nosso dia, do nosso trabalho? Quantos de nós se lembra de fazer uma oração de agradecimento na hora que vai deitar? É bom, isso aí é uma reflexão, tá, gente? É para a gente nos avaliar, tá? Essa pergunta é para nós mesmos, tá? Não é para o outro, não, tá? Emmanuel, ele nos traz uma frase muito bacana. Ele fala assim: é muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar o efeito quando as causas permanecem. Continua Emmanuel. Usa o remédio humano. Todavia, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições do amor, nas lições da caridade. A doença, quando não é aquela advertência das células queixosas do tirano senhor que a domina, que somos nós, é a mensageira amiga, convidando-nos a meditações necessárias. Outra reflexão, uma grande reflexão trazida por Emmanuel, que nós devemos estudar direitinho e tentar colocar em prática. Muito bem, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, item 7, o Espírito Verdade, que é o espírito responsável pela codificação da doutrina, ele nos traz uma mensagem ali fantástica, onde ele recorda as palavras de Jesus. Quando Jesus disse assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos irá curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, vós que se achais oprimido, e serei aliviado e serei consolado. Palavras de Jesus, o médico dos médicos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele indaga a espiritualidade, o Espírito Verdade, e ele pergunta: qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Gente, foi a resposta mais curta da codificação. O Espírito Verdade responde simplesmente: Jesus. Disse assim Jesus: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado, minha gente, quer dizer felizes. Então, felizes os aflitos, felizes os que choram. No Evangelho de João também, ele nos traz um alerta que Jesus deixa grafado, né, no Evangelho de João, onde ele fala assim: no mundo tereis aflição, mas ao mesmo tempo ele nos traz um conforto, e ele nos diz: mas tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Né? A gente pode falar, né, mas dele era Jesus, né? Nós somos essência de Deus da mesma forma que Jesus é. Nós temos o mesmo gene que Jesus carrega. Então, nós também podemos. E Jesus, ele é sempre muito carinhoso. Ele nunca, gente, nunca nos abandona. E lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, se eu não me engano, versículo 28, 29 e 30, ele nos faz um convite. Ele, conhecendo a nossa pequenez, ele nos faz um convite. E ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, gente, como é grande a generosidade de Jesus.
Ele se coloca à nossa disposição para dividir o peso da nossa cruz com ele. Olha que coisa maravilhosa. Mas vejam que Jesus, ele não promete a isenção dos sofrimentos. Não, não é isso. Ele promete o alívio. E também não era para todos que ele prometia o alívio. Ele diz assim: pegue a sua cruz e siga-me. Ele não fala, me dá aqui a sua cruz que eu vou carregar. Não. Nós teremos que enfrentar as nossas aflições, sim. Primeiro, porque fomos nós mesmos que provocamos. Jesus, ele nos promete o alívio dos sofrimentos. Ele nos ensina, através do seu evangelho, a ganharmos forças para que nós possamos sofrer menos. Então, Jesus prometia o alívio do sofrimento para aqueles que reconhecem o seu erro e lutam para corrigir esses erros. E essa promessa de Jesus vem para aqueles que sofrem com resignação. Não é dizer, eu tenho que sofrer, eu nasci para sofrer. Não, não é isso. Mas nós, gente, cometemos erros e vamos responder pela lei de causa e efeito, vamos responder por esses erros. Isso é a justiça divina. Então, nós vamos responder por tudo aquilo que nós fazemos. Paulo, ele falava, a colheita, a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, não tenho dúvida, iremos colher exatamente o que nós plantamos. Mas, na maioria das vezes, minha gente, nós nos fazemos sofrer. Nós causamos os nossos próprios sofrimentos. Então, o que nós estamos sofrendo é consequência do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões. E é justamente as nossas emoções, as nossas mágoas, a nossa raiva, o nosso mau humor é que desequilibra o nosso corpo físico, tornando esse corpo vulnerável a doenças. Pode até parecer duro o que eu vou dizer agora, mas nós tramamos as nossas doenças. Sim. Por quê? Porque relutamos em ficar adiando as mudanças que têm que acontecer dentro de nós, adiando as transformações que devem ser feitas. Pode ter certeza, minha gente. Nós somos o nosso remédio, nosso próprio remédio, mas também somos o nosso próprio veneno. Então devemos tomar muito cuidado. Tem um livro bacana de José Carlos de Luca, chama O Médico Jesus. E ele traz uma mensagem maravilhosa. Ele fala assim: recuperar a saúde depende da capacidade de regeneração íntima diante dos reveses da vida. A cristalização dos sentimentos negativos impedirá que as células e os órgãos se regenerem diante dos inevitáveis insucessos que todos nós experimentamos na nossa jornada. Assim, dentro da forma que nos permitimos adoecer, temos também, gente, o poder de nos curar. Então, da mesma forma que nós permitimos adoecer, podemos também nos curar. De que forma? Muito bem. Vamos lá no Evangelho de João, onde Jesus relembra o Salmo 80 e 82, onde está escrito assim: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois o fermento da massa, vós sois a luz do mundo. E aí Jesus acrescenta assim: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que quando Deus nos criou, colocou dentro de cada um de nós o seu gene, a centelha divina, a mesma centelha que Jesus carrega. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos essência de Deus, que é luz. E a doença só surge, por quê? Porque a nossa luz deixou de brilhar. E essa luz, que é herança divina, cabe a nós mantê-la acesa. Jesus, ele nos ensina a apertar o botão da positividade e acender essa luz.
Quando Jesus nos revela, minha gente, o tamanho do nosso poder, ele nos revela também o tamanho da nossa responsabilidade. Então nós temos que refletir sobre essa nossa luz. O que nós estamos fazendo com essa centelha divina que Deus nos deu como herança? Como nos disse Jesus, ninguém acende uma candeia para colocar embaixo da cama ou embaixo do alqueire, né, embaixo do vaso. Coloca-se sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que entram na casa. A luz que Jesus se refere simboliza o esclarecimento, o conhecimento, a orientação e os processos educativos, que são capazes de transformar e salvar vidas. Disse assim Jesus: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiser, que vos será feito. Palavras de Jesus. O Cristo, minha gente, ele está sempre ao nosso lado. Não tenham dúvida disso. Todo momento que você leva o pensamento, instantaneamente, Jesus está com as suas energias em torno de nós. Mas nós ficamos esperando somente Jesus nessa vida. Ficamos esperando somente que Ele faça. Nós temos que fazer a nossa parte, gente. Temos então que arregaçar as mangas, iniciar o nosso processo de transformação e exercitar esse processo de transformação. De que forma? Colocando em prática todos os ensinamentos de Jesus. Não precisa ser tudo de uma vez, mas nós podemos, em cada dia, tentar exercitar os seus ensinamentos. Nós podemos, a cada dia, tomar a iniciativa da caridade, do amor ao próximo, de ajudar aquele que necessita. O nosso tempo aqui na Terra, minha gente, ele é limitado. Ele é limitado. Então, que nós possamos, minha gente, despertar para o mundo enquanto é tempo. E Jesus, ele nos traz todos os ensinamentos. No seu Evangelho, ele nos traz a chave para a nossa transformação. Ele nos traz a chave para entrar no reino de Deus. E onde ele fala, o segredo para entrar no reino de Deus está no semelhante, está no outro. E é fazendo pelo outro que nós caminhamos em direção ao Pai Celestial. Então, que nós possamos refletir bastante sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos pensando, de que forma estamos agindo. Estamos buscando interesse só para nós mesmos? São perguntas que a gente deve fazer para a gente. Santo Agostinho, ele falava, que ele fazia uma revisão todos os dias para ver se não ficou nada para trás. Se ele deixou de fazer algo em prol do semelhante. Então, que a gente possa seguir essa orientação de Santo Agostinho. Que nós possamos ter perseverança e colocar em prática o Evangelho bendito e redentor deixado pelo Cristo. Tá certo? Muito bem. Então vamos encerrando o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz imensa que Ele derrama sobre nós nesse instante. E essa luz curadora passa pelo nosso corpo como se fosse um scanner, reestruturando todas as células do nosso corpo, deixando o nosso corpo totalmente curado. E nós vamos rogando ao Pai que essa luz bendita possa chegar à mente dos dirigentes de nações que se encontram em guerra, em conflito, que essa luz possa despertar a paz dentro do coração desses dirigentes. Que essa luz bendita possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa luz possa alcançar as penitenciárias,
os asilos, os hospitais, os orfanatos, os manicômios. Que essa luz, Pai, possa nesse instante adentrar na casa dos nossos familiares e que ali possa tocar cada coração, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. E que um pouco dessa luz, Pai, fique conosco, para que sejamos fortes, perseverantes em nossa transformação interior. Nós te rogamos, Pai, que essa luz possa ficar na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa e que até o próximo Evangelho. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Muito boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, gente.